Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer um videozinho bem rápido de processo penal sobre uma questão que eu vi em um dos grupos de preparação para a prova do Ministério Público, que dizia respeito aos princípios da ação penal pública e da ação penal privada. Então é interessante analisar esses princípios de forma bem tranquila. Vocês vão entender bem. Primeiro, ação penal pública. Qual é o primeiro princípio que os senhores têm que lembrar? É o princípio da obrigatoriedade, certo? O Ministério Público, ele é obrigado a oferecer denúncia se existirem provas de existência do crime e indícios de autoria. O Ministério Público não tem poder de escolha se oferece denúncia ou não. Se tem elementos mínimos, ele tem que oferecer. Ok? Cuidem isso. Outro princípio importante, princípio da oficialidade. Ministério Público é um órgão oficial e só ele pode oferecer a denúncia porque ele é o titular da ação penal pública, como diz a Constituição Federal no artigo 129, inciso 1. Compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Outro princípio importante, princípio da intranscendência. Esse princípio é fácil, ele apenas diz que a denúncia não pode passar da pessoa do acusado. Se vier a morrer o acusado, está extinta a punibilidade. Não pode o Ministério Público oferecer denúncia contra os filhos do acusado porque ele morreu, por exemplo. Morre a punibilidade nesse sentido. A esfera cível é outros 500. Pode alcançar os herdeiros dentro do limite da herança, mas na ação penal ela se encerra quando morre o acusado. Ok? Outro princípio importante, pessoal, princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Ele não pode fazer isso. Ele precisa levar a ação penal até o final. Se entender o MP que o acusado é inocente, o Ministério Público pode pedir absolvição, mas ele precisa levar até o final. E por fim, da ação penal pública, lembrem do princípio da divisibilidade, ou seja, nada impede que o Ministério Público ofereça ações penais distintas para réus distintos. Ação penal privada, primeiro princípio, oportunidade ou discricionariedade, ou seja, é escolha do ofendido oferecer queixa-crime ou não. Ninguém pode obrigá-lo a fazer isso. É direito dele, é escolha dele, diferente da ação penal pública. Outro princípio, intranscendência, igual à ação penal pública. A queixa-crime não pode passar da pessoa do querelado. Lembrem disso, se faleceu o querelado, está extinta a punibilidade. Outro princípio importante, disponibilidade. Ao contrário da ação penal pública, a ação penal privada é disponível. Ou seja, se o querelante quiser abrir mão, desistir da ação penal privada, ele pode. Um exemplo disso é quando ele concede o perdão. Ou então, pessoal, quando ele deixa ocorrer a sanção penal da perempção. Ok? E o último princípio, o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Lembrem bem, a ação penal privada é indivisível. Se o ofendido oferecer queixa contra um dos autores do fato, ele tem que obrigatoriamente oferecer queixa contra os outros também. Ele não pode escolher contra quem vai oferecer queixa-crime. Ou oferece contra todos, ou não oferece contra nenhum. O mesmo vale para o perdão do ofendido. Ou perdoa a todos, ou não perdoa nenhum. E dessa forma, pessoal, é importante que vocês saibam, então, que a ação penal pública tem os seus princípios, a ação penal privada também. Indivisível é a ação penal privada.
Certinho? Esse foi então o recado de hoje. O meu muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.